Boa noite, meu nome é Jean e hoje vamos falar sobre a atividade econômica brasileira. Quando abordamos o PIB de 2013 a 2023, vemos que no início da década o PIB teve um crescimento de 3%. O grande problema veio em 2015 e 2016, com quedas anuais próximas a 4 pontos percentuais. Muito disso causado pela instabilidade econômica desse período, com crises políticas, consumo das famílias despencando e uma recessão total da nossa economia, que culminou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Nos anos seguintes, o PIB se manteve estável, sem grande crescimento. Em 2020, uma nova recessão, causada pela pandemia da Covid-19, onde muitos perderam seus empregos, empresas faliram, veio o lockdown e o consumo de serviços essenciais diminuiu. Em 2021, com o país recuperando desse grande baque e com volta de muitos serviços essenciais, o PIB cresceu 5%. Quando olhamos para os resultados dos setores, temos uma queda geral entre 2015 e 2016, que se relaciona com o período de recessão naquele momento, sendo sustentado pelo setor agropecuário. Em 2017, a agropecuária novamente liderou o crescimento, com a indústria e os serviços apresentando recuperação em 2018. Em 2020, com a chegada da pandemia, a indústria e os serviços sofreram grandes quedas, enquanto o agro continuava a crescer. Em 2021, a indústria se destacou, mostrando um crescimento expressivo, e o setor de serviços também teve uma recuperação significativa em 2022. Já em 2023, a agropecuária voltou a se destacar, com recordes de produção de milho e soja e um superávit nas exportações, resultando em um crescimento de 15,1%. De 2013 a 2023, a inflação passou de 10% em 2 anos, sofrendo duas principais altas. Uma em 2015, muito ocasionada pela alta dos preços e as inseguranças políticas com relação ao governo Dilma, e em 2021, após a volta do consumo após a pandemia. O ano que passou por menor índice foi o ano de 2017, passando apenas por 2,95% na inflação. Isso foi causado pelo comportamento dos preços de alimentação e bebidas que têm o maior peso no cálculo do índice. Visando as metas de inflação, os períodos de 2015 a 2016 e 2021 a 2022 foram os períodos mais marcantes, pois foram eles os períodos em que a meta de inflação foi extrapolada, ou seja, superando o seu limite atingido. No ano de 2015, os principais culpados pela extrapolada na meta de inflação foram os gastos do governo e a indexação, pressão de custos, o câmbio e preços administrados. E visando 2021, a falta de insumos medicinais, commodities e crise hídrica fizeram com que a meta fosse extrapolada. Nos anos de 2013 e 2014, a balança comercial registrou saldos negativos, muito por conta da forte queda no preço das commodities, além da desvalorização cambial. Nos anos seguintes, se manteve positivamente estável. Já em 2023, a balança comercial teve resultado recorde. O que impulsionou esse resultado foram as quedas nos preços dos produtos importados e um alto volume de exportações do Brasil para a China. De 2014 para 2015, o câmbio subiu para 3,33, impulsionado pela crise política e econômica no Brasil, incluindo o escândalo da Petrobras e a retração do PIB. Entre 2019 e 2020, o câmbio aumentou de 3,95 para 5,16, devido à pandemia do Covid-19, queda da Selic e a instabilidade política no governo. Boa noite, eu me chamo Paulo. Eu vou falar sobre a produtividade geral dos fatores. Vocês sabiam que para o crescimento econômico não depende apenas de capital e trabalho? É aqui que entra a produtividade geral dos fatores, ou a PTF, como destacou Regis Bonelli. Bom, a PTF ela é um índice para medir eficiências com que os recursos são usados na economia, como mão de obra, capital. E um aumento da PTF significa inovação, ela melhora os processos e sustentamento econômico a longo prazo. Bom, investir em educação, tecnologia, são processos de gestões importantes para um país a longo prazo, para melhorar a PTF. E com isso eu deixo uma frase aqui de reflexão. Pense na eficiência, não pense só na quantidade. A produtividade do trabalho no Brasil entre 2013 e 2023 foi marcada por flutuações devido a mudanças econômicas, crises e avanços limitados em inovação e investimento. Antes da recessão, a produtividade era moderada, com baixo crescimento econômico e desafios estruturais, como a rigidez do mercado de trabalho.
Durante a recessão, a produtividade caiu, refletindo a queda do PIB, aumento do desemprego e a falta de investimento. Embora a economia tenha se recuperado lentamente, o crescimento da produtividade foi modesto e reformas trabalhistas não tiveram impacto significativo. A pandemia de Covid-19 provocou uma queda abrupta, mas a digitalização trouxe benefícios pontuais. A recuperação subsequente foi moderada, com desafios estruturais como baixa qualificação da força de trabalho e a falta de investimentos em inovação. Apesar de reformas, distorções econômicas persistiram, prejudicando a produtividade. A digitalização e o trabalho remoto até beneficiaram alguns setores, mas a melhoria significativa depende de mais investimentos em educação e tecnologia. De 2015 a 2018, tivemos uma redução no ritmo de crescimento por conta da crise política, redução de investimentos e aumento na inflação e juros. De 2019 a 2022, tivemos uma recuperação no crescimento por conta da política expansionista usada, redução dos juros e o aumento na confiança dos investidores. De 2022 a 2023, tivemos um aumento significativo relacionado aos ajustes salariais e a recuperação do mercado de trabalho. Fazer uma breve análise do desemprego no Brasil entre os anos de 2013 a 2023. O Brasil enfrentou altos níveis de desemprego devido a crises econômicas e à pandemia de Covid-19. Após a crise de 2015 e 2016, a taxa de desemprego subiu para 11,5% e permaneceu alta até 2019, com um pico de 13,5% em 2020. A recuperação começou em 2021, reduzindo o desemprego para 8% e 8,5% em 2023. Mas a informabilidade e a desigualdade continuam sendo desafios, com que faça com que o governo procure alternativas como uma reforma política econômica. A relação dívida e PIB mostra a proporção da dívida do setor público em relação ao tamanho da economia, o que é um indicador muito importante para a saúde fiscal de um país. Quando essa razão aumenta, pode indicar maior endividamento do governo em relação à economia nacional. De 2013 a 2023, houve uma tendência de aumento, principalmente após 2020, e isso aconteceu devido ao aumento do endividamento público provocado pela pandemia. A análise da relação dívida e PIB é crucial para entender a sustentabilidade fiscal de um país. Uma relação muito alta pode indicar risco de solvência ou necessidade de reformas fiscais. A saúde econômica brasileira tem sido muito questionada. As despesas quase triplicaram de 2013 a 2023, e nos últimos 13 anos de análise, as despesas com refinanciamento da dívida ultrapassaram R$ 1 trilhão. Além disso, a dívida aumentou de 2020 e 2023, muito puxada pela pandemia e por suas consequências. E um fardo que toda a economia brasileira ainda sofre é os gastos com a Previdência Social. Em 2013, a Previdência estava praticamente com 500 bilhões de reais em gastos. Agora, em 2023, chegando próximo de R$ 1 trilhão gastos com ela.